Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa meditação que nós vamos fazer sobre a vida de oração, aqui eu quero colocar como que uma reflexão, né, sobre algumas coisas que muitas vezes nós vemos dentro da nossa igreja. Muitas vezes, né, as pessoas elas subestimam muito a obra de Deus e a graça de Deus, né, a força do Espírito Santo. Porque muitas vezes, né, isso às vezes a gente vê acontecendo em grupos, nós vemos acontecendo também dentro de ordens e congregações, institutos de vida consagrada, nós vemos também em paróquias, dentro do clero, isso acontecendo também, que é o que, né? Que é essa subestimação daquilo que é o poder de Deus. Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que a gente precisa ficar fazendo coisas, inventando coisas para atrair as pessoas a Deus. E a gente esquece que Jesus Cristo disse que ninguém vai a Ele se o Pai não o atrair. Então essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas elas esquecem. É Deus que atrai as pessoas, né? É o próprio Pai do céu que atrai as pessoas a Cristo Jesus. E nós precisamos entender que não é o que a gente faz que atrai. O que a gente faz testemunha essa experiência de Deus, né? Nós precisamos entender muito bem isso. Porque muitas vezes nós vemos, né, dentro da igreja ou em grupos uma promoção de certas euforias, de certas práticas de oração que levam, né, a uma histeria coletiva. Isso vejo na minha pobre reflexão, vejo que isso às vezes traz um mal para dentro da nossa vida eclesial. Por quê, né? Porque muitas vezes as pessoas elas se apegam tanto a esses momentos, né, e elas não são conduzidas a uma maturidade de vida. Elas são conduzidas tanto a esses momentos de euforia, esses momentos onde elas sentem coisas, porque na verdade elas estão sendo sugestionadas a sentir aquelas coisas, e elas acabam muitas vezes se apegando àqueles sinais. É como aquele povo antigo que seguia Jesus Cristo porque via sinais. E nós precisamos ter um certo cuidado com essas coisas, porque muitas vezes a gente fica promovendo essas circunstâncias dentro da nossa igreja. Por exemplo, a gente vê, né, a questão das missas, né? Não sou contra, quero deixar isso bem claro aqui, não sou contra a fazer missa dos enfermos ou uma missa de, sei lá, né, com alguma intenção específica, mas quando a gente começa a manipular a celebração sacramental para, às vezes, proporcionar uma experiência que nem sempre é uma experiência de Deus, a gente começa a conduzir essas pessoas a uma vivência desordenada. E, naturalmente, aquilo ali vai gerar um vício onde aquelas pessoas elas vão começando a buscar coisas, né, justamente para alimentar aquela experiência que ela teve anteriormente, né? Aquela experiência de consolação. Não quer dizer que aquela pessoa, todas as experiências que ela teve, não foram experiências de Deus. Sim, algumas experiências foram coisas de Deus, sim. Mas quando a pessoa ela fica muito escravizada a esses sentimentos, ela começa a buscar em coisas, né? E não buscar mais a Deus. Ela começa a buscar as coisas de Deus. É por isso que a gente vê muito dentro da igreja aquela questão assim: gosto muito da missa daquele padre, gosto muito daquela missa de cura e libertação, daquela missa alegre, daquela missa assim, e tem gosto para tudo. Isso, a gente não está discutindo isso aqui.
Vejo que existem espiritualidades, alguns são mais introspectivos, outros são mais extrovertidos. Eu não vejo problema nenhum nisso, eu vejo problema nos excessos. E esse que é o problema, né? Que é aquilo que o Papa Francisco, né, falou há algum tempo atrás, quando lançou um texto, né, falando sobre a liturgia, falando da criatividade selvagem. O que é criatividade selvagem, né? A criatividade selvagem é a promoção de coisas, né, de eventos dentro da igreja, ou manipulação. Entenda a manipulação não no sentido de simulação, mas do uso do rito sacramental para atrair pessoas, né? E o Papa, ele foi muito, muito feliz quando ele disse isso, né, dessa criatividade selvagem, porque às vezes a gente quer atrair as pessoas pelas nossas próprias forças, e a gente esquece que é Deus que atrai as pessoas a Cristo. E a criatividade selvagem, ela é o quê, né? São criatividades que não pensam, ou pessoas que são muito criativas, mas elas não pensam as consequências daquelas coisas que elas fazem. Por exemplo, a gente vê muito, né, isso eu vejo na minha diocese acontecendo, mas, por exemplo, os cercos de Jericó, né? Onde as pessoas... Porque o cerco de Jericó era o quê, né? Era 7 dias de adoração ininterrupta com a oração do Santo Rosário. Hoje a gente vê assim, as pessoas, elas querem um evento, elas querem dar volta na igreja, elas querem dar volta no quarteirão, elas querem... tudo isso até um certo ponto é válido, porque é um testemunho público da fé, da Eucaristia, mas às vezes a gente fica levando as pessoas a se apegar a esses sinais, a essas paraliturgias que roubam a atenção da Sagrada Liturgia. Então isso eu vejo que é uma problemática que nós temos muito dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente fica numa pastoral de eventos. Eu falava do cerco de Jericó, né? Aí, porque lá no texto sagrado diz que o povo deu a volta na muralha em torno da muralha de Jericó, e depois aquela muralha caiu, as pessoas às vezes elas querem, né, fazer muros para derrubar com o Santíssimo Sacramento. E aí nós vemos nesses erros, né, porque tudo isso vai fazendo com que as pessoas se apeguem àquele sinal e vão perdendo a devoção eucarística. Porque se eu entendo que Deus está naquele ostensório, por que eu vou pegar o ostensório e vou bater numa coisa para derrubar alguma coisa, algum objeto, né? Às vezes a gente acha que as pessoas, elas são burras, ou sei lá, ou elas não são inteligentes o suficiente para entender uma boa pregação, para entender o ritual, e parece que a gente tem que ficar desenhando as coisas para que as pessoas possam entender. E a gente vai subestimando justamente, né, primeiro o poder de Deus, de tocar no coração dessas pessoas, e depois a gente fica subestimando a inteligência dessas pessoas, de capacidade delas de absorver, né, aquilo que está sendo transmitido pela Sagrada Liturgia ou por um momento de oração. E a gente fica promovendo euforias, e essas euforias elas vão viciando as pessoas. Por isso que às vezes as pessoas, a gente vê, né, por exemplo, talvez isso seja uma realidade de vocês, na onde vocês estão também, aí que estão vendo esse vídeo, né, voltando ao cerco de Jericó, né, que é uma moda hoje na Igreja do Brasil, a gente vê que as pessoas, elas passam ali, vão 7 dias, 7 dias a igreja fica lotada. E qual é o fruto disso, né? O fruto disso a gente vê depois dos 7 dias, quando acaba o cerco de Jericó, onde a gente faz uma adoração na quinta-feira e não dá quase ninguém. Aonde estão aquelas pessoas que, a princípio, estavam indo para a missa, estavam indo para adorar o Senhor na Eucaristia? Aonde está a devoção eucarística? Aonde está
o fruto desse cerco de Jericó? Né? Não tem fruto, muitas vezes. Porque essas pessoas, elas estão ali para quê? Para pedir uma graça, para receber alguma coisa de Deus. Mas às vezes a gente não é capaz de educar essas pessoas para a boa vivência do sacramento. E é por isso que a gente vê tanta desordem hoje acontecendo, né, na prática ritual. E depois, às vezes, as pessoas elas ficam, né, aí eu vejo muito assim, as pessoas criticando, né, os extremos, né? Criticando aqueles que gostam do rito tradicional, aqueles que gostam de um rito mais carismático. Assim, né, é claro que quando vai se chegando a extremismos, os extremos eles sempre se tocam, né? Se a gente fica naquela coisa assim, essa missa não vale, só essa que vale. Ou então, se a gente fica inventando coisas na missa, a gente vai sempre, os extremos eles vão cair sempre no mesmo erro. Sempre no mesmo erro. E quando a gente vai se permitindo cair nesses erros, a gente perde o equilíbrio daquilo que a igreja nos ensina, né? Daquilo que é o ritual que foi instituído, que a gente crê, né, que foi instituído na Quinta-feira Santa, onde Jesus Cristo institui lá, né, o sacerdócio, institui a Eucaristia, assim, né, e diz lá, fazer isto em memória de mim, que são essas palavras que a gente atualiza a cada consagração. Quando a gente vai perdendo a nossa capacidade de realmente ter uma vida de oração saudável com Deus, a gente acaba caindo nesses extremos. E esses extremos, eles são perigosíssimos, porque eles vão envenenando a experiência de fé. E aí, é claro, essas pessoas que vão perdendo a sua convicção e vão perdendo a sua experiência de fé, é claro que elas vão ficar buscando coisas para alimentar aquela experiência sensitiva que ela teve anteriormente. E, naturalmente, elas vão, com certeza, elas vão migrar, vão sair da Igreja Católica, ou então elas vão migrando de grupos em grupos. Elas ficam indo para tudo quanto é lugar, onde elas veem sinais, onde tem vidente, onde tem isso, onde tem aquilo. Por quê? Porque ela está tão apegada aos sentimentos que ela precisa alimentar isso. Ela não tem uma experiência verdadeira de fé, ela precisa ver sinais, como aquele povo que seguia Jesus Cristo. E Jesus, ele faz aquela mesma pergunta, né? Quando ele começa ali a apertar a pregação, é a pergunta que ele faz a cada um de nós, né? Quando o sentimento passa, né? Quando as dificuldades vêm, Jesus, ele pergunta: e vós também quereis ir embora? Né? Será que a gente vai ser capaz de dizer, né, a Jesus Cristo, como Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Será que a nossa fé ela está crescendo ao ponto de proclamar isso, de falar isso a Jesus Cristo, de dizer isso, de corresponder isso, né? São essas questões que nós precisamos refletir muito, né, diante da nossa prática de fé, da nossa vida de oração, porque a vida de oração é uma vida de união com Deus, né? A vida de oração é muito mais escuta do que falar, né? Às vezes a gente vai para um momento de oração e é só a gente falando, não tem silêncio. Às vezes a gente vai para uma Santa Missa, é música e não sei o que lá, não se faz um momento de silêncio, né? E as pessoas elas vão acostumando com isso. E é por isso que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de viver o silêncio. Por isso que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de viver uma verdadeira vida de oração. Porque elas têm essa dificuldade de viver o silêncio, essa solidão acompanhada com Deus. Então ela precisa de coisas para ficar, né, ali, para que ela possa se sentir, né, para que ela possa não se sentir sozinha. São coisas que nós precisamos ter, né, cuidado na nossa vida de oração, na nossa vida de relação com Deus, porque senão, como a gente falava anteriormente no nosso outro vídeo, nós nunca vamos ter um desejo profundo do coração, né, para estar na presença de Deus. Porque a gente vai querer sempre estar alimentando uma carência sensitiva nossa. A gente nunca vai levar os nossos olhares ao céu,
Porque nós vamos estar sempre buscando objetos do nosso prazer, da nossa satisfação. Nós nunca vamos ter essa capacidade de reconhecimento, de gratidão da obra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos buscar e vamos se apegar a pessoas, a movimentos, a rituais, ou então a certas circunstâncias que nos trazem uma certa satisfação. E aquilo pode ser que não esteja sendo experiência de Deus para a nossa vida. São essas coisas que nós precisamos ter cuidado, né? Para que a gente não banalize o ritual sagrado, para que a gente não se distancie de uma verdadeira experiência de oração, para que a gente possa crescer cada vez mais nessa verdadeira experiência de união, de diálogo com Deus, né? Por isso que nós não podemos subestimar Deus e o seu poder, né? O Espírito Santo. É Ele, é o Pai do céu que atrai as pessoas a Jesus Cristo. Nós só somos testemunhas. Quando nós começamos a querer atrair pessoas, esse é o primeiro sinal, podemos dizer assim, de que nós estamos deixando de servir a Deus para se servir das coisas de Deus. E em vez de atrair pessoas para Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o único mediador, né, com o Pai, nós estaremos atraindo pessoas para nós, para alimentar as nossas carências, as nossas vaidades. E esse é o grande perigo, porque aí nós começaremos a não mais servir o rebanho, mas se servir do rebanho para o nosso bel prazer. E a vida de união com Deus não é assim. A vida de oração, ela nos leva cada vez mais a uma relação profunda e um desejo profundo de aproximar as pessoas a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.